Graça e paz. Meus amados, nós vamos falar hoje sobre um tema bem interessante, um tema até mesmo polêmico. Vamos falar um pouco hoje sobre o período da grande tribulação, mas eu quero focar esse vídeo sobre apenas um detalhe. Muitas pessoas questionam de onde virá o anticristo. Bom, o que eu quero focar nesse vídeo é o seguinte, de onde não virá o anticristo. Para isso nós temos que dar uma olhadinha em textos que falam sobre uma possível, aonde se determina mais ou menos a área geográfica de onde possivelmente a besta virá, ok? Vamos ler primeiro o texto de Mateus 24, versículo 15, onde Jesus ele nos conta algo interessante aqui. Diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, tal. Então aqui ele segue lendo todo esse texto onde fala do período da grande tribulação. Veja que Jesus ele está se referindo a uma profecia do livro de Daniel, do profeta Daniel, aonde ele menciona a abominação da desolação como que ele ainda não tinha vindo. Essa profecia, ao que Jesus ele parece dizer aqui, essa profecia da abominação da desolação ainda não estava cumprida no tempo de Jesus. Sendo que muitos judeus dessa época aqui acreditavam que essa profecia ela tinha se cumprido com o Antíoco Epifânio, quase 2 séculos antes de Cristo. Então, para poder entendermos, nós vamos voltar às profecias de Daniel, porque ele 3 ou 4 vezes esse profeta fala desse abominável da desolação. Claro que ele cita palavras um pouco diferentes, mas se referindo à mesma coisa. Às vezes você vê o texto mudar, mas algumas palavras mudam, mas se você for ver o teor, está falando da mesma coisa. Então, vamos ver em Daniel, o primeiro texto que nós vamos ler é em Daniel, capítulo 8, versículo 13. Uma profecia relacionada a Antíoco Epifânio. Então tem toda uma história, tem todo um texto. Eu vou focar apenas no versículo 13, porque para esse vídeo não ficar muito grande. Depois você lê em casa todo esse capítulo para poder você entender o contexto. Então vamos lá, no versículo 13 do capítulo 8 diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa aqui é a primeira menção de Daniel sobre essa profecia relacionada a um tempo em que Antíoco Epifânio iria destituir o culto judaico, certo? O culto judaico e o sacrifício, trazendo uma transgressão assoladora, como diz aqui no capítulo 8. Vamos pular uma página. Existe um outro capítulo, no capítulo 11, versículo 31, do 21 ao 35, esses versículos, eles estão se referindo a uma profecia ao próprio Antíoco Epifânio, as suas ações, ok? E de onde ele vem, inclusive nesse capítulo aqui, ele está
falando de uma guerra que duraria, né, alguns anos, entre os reis do norte e os reis do sul. Os reis do norte são os reis ali que ficaram com as terras aonde hoje fica a Síria, exatamente, Síria. Esse país que hoje está tão em evidência por causa da guerra. Então, nesse caso, Antíoco Epifânio, ele é um sírio, ele vem dessa região, do reino do norte, ok? Então, nós vamos ler esse texto agora. Eu vou fazer um outro vídeo para poder continuar, que é para esse vídeo não ficar muito longo. Então, nós vamos parar aqui, daqui a pouco nós voltamos.